Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a disposição final de resíduos sólidos, ou seja, nós vamos continuar falando sobre compostagem. Bom, a compostagem ela é um processo biológico e aeróbio influenciado por fatores como a natureza dos micro-organismos, umidade, areação, temperatura, relação carbono e nitrogênio, granulometria, pH, dentre outros. Então, os micro-organismos responsáveis pelo processo dependem de condições específicas para sobreviverem e realizarem o seu trabalho. Então, essas condições estão apresentadas nessa tabela. A relação carbono-nitrogênio, a condição ideal é 30:1. Umidade, 50%. Oxigênio mínimo de 5 a 10%. A temperatura dessa compostagem deve ser em torno de 55 a 60%. A granulometria deve ser 1,5 para 5 centímetros. A granulometria diz respeito às partículas do resíduo. E a estrutura da leira. A estrutura da leira ela vai depender do método que vai ser adotado para aquela compostagem. Então, o controle da temperatura, umidade, estrutura e fluxo do ar, ela vai influenciar no tempo. Então, aqui nessa tabela, nós temos as condições ideais para que ocorra uma compostagem rápida e eficiente. Bom, aqui nós devemos ter alguns cuidados relacionados à compostagem. Cuidado esses como os vetores, a questão dos odores, percolados, patogênicos, micro-organismos que podem provocar doença, metais pesados e o lodo de estação de tratamento de esgoto. Então, todos esses fatores, eles devem ter um cuidado maior durante a compostagem. Bom, com relação aos patógenos, os patógenos, eles são micro-organismos responsáveis por causar doenças. Então, a compostagem, ela pode eliminar ou reduzir a níveis seguros no produto final a presença de micro-organismos que causem doenças. Isso ocorre por quê? Devido à alta temperatura gerada no processo, a competição microbiológica, antibióticos produzidos por bactérias, por serem digeridos por outros micro-organismos e pelo efeito do revolvimento. Então, com isso, pode ocorrer a eliminação ou a redução desses micro-organismos que causam doenças. Então, com relação aos patógenos, eles podem ser eliminados através do processo completo da compostagem. Se o processo de compostagem não eliminar os patógenos, mas resistentes à temperatura, ao se incorporar o fertilizante orgânico ao solo, esses patógenos eles serão digeridos pela competição com micro-organismos selvagens, nativos ou que estejam existentes lá no solo. Nós temos também os metais pesados. Os metais pesados, eles são elementos químicos que podem causar danos aos homens, animais e plantas. Então, nossos organismos, eles não são capazes, né, os organismos do ser vivo ou de outro micro-organismo, não são capazes de eliminá-los. Então, como exemplo de metais pesados, nós temos mercúrio, arsênio, chumbo, cádmio, cromo, dentre outros. Então, os metais pesados, eles são muito tóxicos e carcinogênicos. Eles podem causar doenças graves e até a morte. Então, durante a compostagem, ela não elimina esses elementos. Então, na compostagem não deve se misturar resíduos com estes elementos. Elementos benéficos em quantidades elevadas podem se tornar tóxicos com o passar do processo de compostagem. Então,
Os produtos que podem conter metais pesados, por exemplo, artefatos de couro, baterias, pilhas, borrachas, cerâmicas coloridas ou vitrificadas, inseticidas e pesticidas, lâmpadas elétricas opacas, lodos de esgoto, metais e ligas metálicas, papéis coloridos como jornais, revistas, produtos de limpeza e sanitários, resíduos industriais, vidros, louças e porcelanas coloridos, materiais coloridos em geral. Então, esses materiais eles podem conter metais pesados. Então, para os metais pesados, a restrição ela se dá principalmente quando estes elementos se encontram acima dos limites considerados aceitáveis. Então, o Brasil ainda não conta com uma norma técnica própria que estabeleça os limites para os metais pesados nesses fertilizantes. Então, a seleção prévia dos resíduos orgânicos, ela evita a contaminação por metais pesados. O monitoramento periódico da qualidade desses fertilizantes é imprescindível, especialmente quando sua utilização final se der em solos destinados ao cultivo de alimentos. Como dificilmente se consegue uma seleção totalmente eficiente do resíduo na fonte produtora, recomenda-se que, além de se monitorar o fertilizante, deve-se fazer a periódica coleta e análise do solo que receberão o mesmo. Se todos estes fatores de qualidade estiverem sendo devidamente observados, o uso do fertilizante orgânico estará sendo feito adequadamente, ou seja, beneficiando os solos com material orgânico e mineral, evitando qualquer risco de prejuízo ao agricultor, que não terá problemas de contaminação ambiental. Bom, o lodo de estação de tratamento de esgoto. Mas o que seria esse lodo de esgoto? O lodo de esgoto ele é um resíduo rico em matéria orgânica, gerado durante o tratamento das águas residuárias nas estações de tratamento de esgotos. Então, biossólido é o nome dado ao lodo de esgoto, tratado ou processado, com características que permitam sua reciclagem de maneira racional e ambientalmente segura. Então, esse lodo ele é rico em nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio e contém ainda vários micronutrientes, mas oferece risco à saúde humana se não for desinfectado corretamente. Então, nós temos aqui alto risco de contaminação, lodo de esgoto de estação de tratamento de esgoto, fezes de cães e gatos. Então, o lodo proveniente lá da estação de tratamento de esgoto só pode ser compostado seguindo rígido controle de segurança. A principal opção para a reciclagem de biossólidos é o seu uso como condicionador de solos agrícolas. Entretanto, a possível presença de poluentes como metais pesados, patógenos e compostos orgânicos persistentes são fatores que podem provocar impactos ambientais negativos. Vários países do mundo, eles utilizam o biossólido na agricultura, seguindo regulamentações específicas baseadas em resultados obtidos em estudos de avaliação de risco. No Brasil, ainda não existe uma regulamentação para a adição do resíduo ao solo. Resultados de estudos que determinem riscos ambientais a curto e longo prazo para nossas condições climáticas são essenciais para subsidiar uma regulamentação nacional. Então, durante esse processo de utilização do lodo, deve-se efetuar análise antes de iniciar para ver se realmente esse lodo ele contém metais pesados. O pátio pavimentado e isolado, cobertura para proteger da chuva, máquinas exclusivas para esse tipo de resíduo, ferramentas separadas para resíduos em tratamento e produto acabado, uso de equipamentos de proteção individuais, usar práticas para contenção de poeiras. O produto final, que é a utilização desse material como fertilizante,
Deve-se efetuar análise microbiológica e metais pesados antes de usar. Uso controlado e restrito, então ele não deve ser utilizado, por exemplo, no plantio de hortaliças e raízes. E pode ser utilizado no plantio de cana, café, eucalipto e outros. Bom, no final nós temos o composto orgânico, no final da compostagem, do processo de compostagem. O composto orgânico, ele é um material homogêneo, marrom escuro a preto, friável, composto de matéria orgânica estabilizada, substâncias úmicas e elementos minerais, de odor suave, lembrando terra molhada. Então, o composto orgânico ele é produzido através da compostagem. Durante a estabilização do material orgânico em substâncias úmicas, há a formação de um produto mais estável, o composto, com propriedades diferentes do material que lhe deu origem. Bom, e quais os benefícios do composto orgânico, ou seja, o produto final da compostagem? Então, esse composto ele vai melhorar a estrutura do solo, ele aumenta ou melhora a microbiótica do solo, supressão de fitopatógenos, minimização de doenças em plantas mais resistentes e com antioxidantes, aumenta a capacidade de retenção de água do solo, estimula o desenvolvimento das raízes das plantas, dentre muitos outros benefícios. Bom, ainda não permite que os nutrientes sejam lixiviados, ou seja, sejam levados durante as chuvas e irrigações, permite a diminuição e às vezes até a eliminação do uso de fertilizantes minerais, melhora o aproveitamento dos fertilizantes minerais, é fonte de matéria orgânica e de nutrientes benéficos às plantas, como nitrogênio, carbono, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, dentre outros, e aumenta a estabilidade do pH do solo. Bom, então, ao tratar os resíduos orgânicos, contribuímos com o meio ambiente, a agricultura e a nutrição. A contribuição ao meio ambiente é que transforma todo resíduo em material nobre e não deixa resto. É um tratamento ecológico e sustentável, aumenta o tempo de vida dos aterros, diminui a geração de metano, não gera vetores, elimina micro-organismos patogênicos presentes na massa inicial e reduz a extração de produção de fertilizantes minerais. Na agricultura, essa contribuição diz respeito que é um adubo seguro para a agricultura, devolve fertilidade ao solo, melhora o solo e nutre as plantas, é fonte de nutrientes, dentre outras contribuições. Com relação à nutrição, a contribuição diz respeito à produção de alimentos mais saudáveis, ricos em ferro, zinco e outros micronutrientes, viabilidade para o aumento da produção com menores custos, favorece a agricultura familiar, parceria em programas de fortificação alimentar e quantidade com qualidade nutricional. Bom, essas referências vocês podem estar utilizando nas pesquisas e estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leia o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e responda à atividade avaliativa se houver. Nós vamos continuar nas próximas aulas falando sobre disposição final de resíduos sólidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!